realizou o sonho de trabalhar com aquilo que sempre foi apaixonado, o esporte. E hoje realiza os sonhos daqueles que querem se sentir mais próximos dos seus ídolos esportivos. O meu convidado de hoje é o empresário do mundo do esporte, Eduardo Rosenberg. Duda, né? Duda, Melhor. Duda, popularmente conhecido como Duda. Que vai contar pra gente a sua trajetória, passando pela Roxos e Doentes até os ídolos eternos. Duda, você jogava futebol com 2 anos de idade? Não? Acho que na barriga da minha mãe eu já pensava no futebol, né? Sempre sou apaixonado por futebol, acho que desde que eu me lembro como gente. E claro, eu como sempre sonhei em ser um jogador de futebol, como tantos milhares de pessoas. Mas você sabe que, aproveitando então, já que você me deu esse gancho, né, o nome do programa é Qual o Seu Sonho, é o mote do programa, é uma coisa que eu trabalho muito dentro do meu escritório de coaching, porque às vezes vem uma criança, já desde a tenra infância, com um sonho grandioso desse gênero e é completamente tolhido pelos pais, pela família, né? Imagina, isso não é vida para você, bailarina, astronauta, sei lá. Mas eu acho que melhorou, né? Melhorou, hoje né? Porque muitas vezes jogar futebol ou ser cantor de música sertaneja, por exemplo, pode salvar gerações de família, né? Mas antigamente eu concordo que era muito mais marginalizado. Sim. Eu gostava de futebol porque era de graça, não é não? Hoje realmente tem pessoas que querem, a criança nasce, olha, vamos aqui, ou vai pro meio da televisão, vai ser a modelo, vai ser a nova Gisele, ou vai ser o novo Neymar, ou a Ivete Sangalo. Né? E não, eu gostava de futebol por gostar, por ter prazer não em jogar tinha aquela futebol. coisa de ser o ídolo, né? Aquela coisa do sucesso, da fama, de virar celebridade. Era o amor e a paixão simplesmente pelo esporte. Como é que se desenvolveu isso na sua infância e adolescência? Eu acho que se desenvolveu, claro, eu venho de uma família que gosta, e eu acho que o que me levou a gostar muito de futebol é a presenciar o futebol. Eu sempre fui uma pessoa que fui em estádios de futebol. Então, a experiência de ver um jogo ao vivo e de ver por uma televisão, atrás, num sofá, é totalmente diferente. O prazer para mim era estar no estádio de futebol. Aí eu me dentro do campo de futebol. Mas isso chegou a acontecer? Você Não cheguei, não, faltou um pouco de talento, pode ser. O meu filho vai ser jogador de futebol. Não, mas assim, isso eu não tenho. O prazer de estar num campo de futebol, quando permite isso, estar com 80 mil pessoas no estádio. Você vê aquilo, você fala, nossa, cara, e você ganha pra isso ainda, né? O que quer dizer você ganha pra isso? Não, eu tô te falando, hoje assim... hoje você vive disso, essa cobrança, não, sempre viveu. Hoje cada vez, porque existe essa cobrança por ano de jogador. Mas você ainda ganha pra jogar futebol, né? Claro, o cara tem toda uma atividade profissional e tal. Você citou que isso já vem da sua família. O que quer dizer? A sua família está envolvida de que forma? Não, em campo, em ser apaixonada pelo Corinthians, por tudo isso. A paixão não é pelo esporte nem pelo futebol, a paixão é pelo Corinthians. Primeiro Corinthians. Não, veio o né? Corinthians, existe e isso é muito forte, é muito enraizado isso. Aí eu cresci em prédios que sempre tinham quadras de futebol, meus amigos gostavam, e durante anos eu convivi e continuo até hoje, mas não mais dentro de uma coisa, assim, foi passando, né? Eu fui de tudo, eu fui até líder de torcida organizada, eu já fui. Meu Deus, de qual? Do Corinthians? Eu fui vice-presidente da Gaviões da Fiel, com 20 anos. Não! Fui. Teus pais deixaram? Sim, mas não tinha como não deixar. Porque era consequência daquilo. Eu gostava, como eu não era mais jogador de futebol, então eu me via do outro lado, na parte de festas em estádios de futebol. Eu sempre fui uma pessoa que organizava os eventos em estádio. Que tipo de evento? Entrada, um jogo. Nunca eu fui num jogo para assistir um jogo apenas. Um jogo se resume a muito mais do que isso. A véspera do jogo, as festas, a entrada em campo, o papel, a bandeira, a fumaça, que hoje, infelizmente, devido à violência... Até eu tô querendo passar por essa experiência. Devido hoje à violência nos estádios, esses materiais foram cortados e você não tem mais essa liberdade. Que o torcedor, ele não tá lá para aplaudir, ele tem que participar, ele é algo a mais no estádio de futebol. Ele tem que para participar, mas hoje extrapolou muitas coisas e perderam o direito do torcedor de participar do estádio. Dessa forma hoje, saudável, né? Não é teatro. Campo de futebol nunca vai ser teatro. Você aplaude, bate, assim, senta, levanta. Não, você tem que participar. É uma pena que hoje a gente vive um momento assim
de violência, né? Quer dizer, enfim. Isso tem muito. Mas eu participei muito, foram anos dedicados à torcida organizada, de presenciar, e minha mãe sabe, eu sempre fui respeitado por isso, aprendi a lidar com pessoas de todos os tipos possíveis. Eu tenho certeza disso. Eu estava num dia numa reunião com prefeitura, no outro dia com jogador de futebol, no outro dia reunião de batalhão de choque para ver meios de evitar a violência. Isso me deu muita, inclusive, experiência em lidar com o público. Também. Quando é que você decidiu profissionalizar todo esse seu envolvimento? Foi um processo natural? Foi pensado? Você fez alguma faculdade? Nunca foi pensado nenhuma. Foi tudo consequência disso. Como é que foi esse... Eu sempre olhei o lado torcedor. Arroxos e Doentes foi consequência do torcedor de futebol. Surgiu? Então, como é que surgiu? Foi consequência de ver as necessidades do torcedor. A questão de ter uma lógica, eu sempre gostei de varejo também. Eu sempre gostei de varejo. Então, qual que era o meu desafio? Era juntar futebol mais varejo é igual a loja. É igual a fazer o que eu gosto. Então, eu sempre gostei de vender. Ponto. Então, e aí, eu queria participar de duas formas nesse sentido. Ou através de fazer gestão de torcedor mesmo, é uma coisa como tratar bem o seu cliente, né? Como que ele vai lá num campo de futebol, ele é bem tratado e ele volta. Porque o torcedor de futebol é aquela pessoa que vai no campo, é maltratado, é ruim para comprar o ingresso, o jogo é ruim, ele tem problema de acesso, não tem banheiro, não tem nada. Sabe o que é pior? Semana que vem ele volta. Né? E viva o Brasil e o brasileiro. Ele é maltratado. Então imagina esse cara sendo bem tratado. É maltratado, não tem acesso, não tem segurança, não tem sinalização para nada. Aí ele vai lá, o juiz rouba o time dele, né? Quer dizer, imagina como ele volta. Mas você chegou a fazer alguma faculdade de administração? Eu comecei a fazer administração, não completei, depois eu fiz curso de gestão esportiva. Aí eu falei, não, eu vou fazer gestão de futebol, marketing, então o futebol vai precisar de novos gestores no mercado. Bárbaro. E aí o primeiro passo no mundo dos negócios com esporte foi a Arroxos, é isso? Foi Arroxos e Doentes. Qual era a proposta? Que era reunir um espaço físico único para o fã do futebol. Naquele ambiente você vai ter tudo o que você imagina para um torcedor de futebol. De camisetas, de souvenirs, de roupa para criança, toalha, cama, mesa e banho, tudo, fralda de time. Não existia até então um local específico para isso. Então nós somos, na época, com outros sócios, fomos pioneiros na gestão. Então aqui esse espaço é para o torcedor de futebol. Claro que antes disso eu viajei um pouco, eu visitei os grandes clubes europeus, as grandes lojas, os grandes times lá fora já têm essa experiência de compra muito antes que nós. A nós aqui agora com as novas arenas deve mudar, mas lá um torcedor de futebol também nunca vai, ele não é somente o jogo, ele vai antes, vai num restaurante, passa numa loja. E depois tem a consequência que é o jogo. Mas ele tem toda uma experiência pré e pós-jogo. Bárbaro. Duda, eu acho que toda essa sua paixão, esse amor e essa trajetória te trouxeram hoje para o Ídolos Eternos. Eu estou extremamente curiosa para escutar do que se trata esse seu mais novo empreendimento no mundo dos esportes. A gente vai esperar um pouquinho, o telespectador deve estar curioso também. A gente volta já aqui com o Duda e seus Ídolos Eternos. Continuem ligados aqui comigo.